Paz do Senhor, queridos irmãos, quem vos fala é o irmão Jefferson e sejam novamente bem-vindos a mais uma aula do EBcast 10. Na lição de hoje, o tema é catástrofes naturais. O nosso textual se encontrará em Mateus 24:7. Estarei lendo juntamente com os irmãos aqui agora. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Pois bem, irmãos, dada a leitura do nosso texto áureo, vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que vai se encontrar ainda em Mateus 24. Estarei lendo com os irmãos e vocês, se tiverem com suas Bíblias, acompanhem juntamente comigo. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Esse último aqui está no 29. Eu li o 7, o 8 e o 29, que é o que está aqui na revista. Ainda na leitura bíblica em classe, vamos ler em Lucas 21, do 10 ao 13. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerão isso para testemunho. Agora, vou ler com os irmãos a introdução e logo em seguida já abordaremos o primeiro tópico dessa lição. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, o seu dever era lavrar e guardar o lugar, cuidar e zelar de toda a criação. No entanto, o pecado entrou no mundo e fez com que a natureza entrasse em colapso. O Senhor, sabendo que após a queda o coração humano se tornou inclinado para o mal, alertou-nos sobre os sinais do fim dos tempos, dentre eles as catástrofes naturais. Nos últimos dias, temos vivenciado com frequência vários terremotos, enchentes e outros fenômenos que demonstram claramente que é chegada a hora do retorno do Senhor Jesus. Agora vamos ao primeiro tópico desta lição. Você sabe o que é uma catástrofe natural? Catástrofe natural é um fenômeno da natureza que geralmente provoca uma grande destruição material, falecimento e até alterações na superfície terrestre. Conforme nos mostra os relatos históricos, não foram poucas as catástrofes que ocorreram nos últimos anos. O ser humano vem destruindo e esgotando os recursos naturais de que dispomos para subsistência, causando um desequilíbrio ambiental cada vez maior no planeta. Muitos desastres naturais trouxeram enormes prejuízos, consequências, dentre outras, do desequilíbrio no ecossistema, causado pelo efeito estufa, que é provocado pela quantidade excessiva de gases poluentes, danificando a camada de ozônio, alterando assim as condições climáticas. Nós que conhecemos as Sagradas Escrituras
sabemos que o Criador, em sua presciência, já nos anunciara todas essas coisas. Contudo, isso não nos isenta da responsabilidade de zelar por sua criação, sua propriedade. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. No Brasil, por exemplo, o mau uso de água tem levado a população sudeste ao racionamento emergencial. Além disso, o alto consumo de energia tem ocasionado apagões constantes em várias regiões do país. Todas essas dificuldades são resultado do desequilíbrio causado pela ambição do homem em busca de benefício próprio. A palavra de Deus declara que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Em consequência disso, tantas calamidades advêm aos homens. A esperança é de que se consertam e reconheçam que somente o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28:18. Essas situações trágicas que exigem o mundo, essas situações trágicas que atingem o mundo devem nos fazer refletir um pouco sobre a fé que professamos. O fato de servirmos ao Senhor não nos isenta de enfrentar algumas adversidades causadas pela natureza. O Senhor nos guarda, mas devemos manter o cuidado e responsabilidade de cuidar da terra. O mais importante é cuidarmos da nossa vida espiritual, pois não sabemos quando e como será a vinda do Filho do Homem. Os sinais que temos visto tão somente evidenciam que a sua volta está cada vez mais perto. Mateus 24:8. Segundo tópico: sinal da volta de Cristo. Alguns podem pensar como tudo isso está acontecendo e eu ainda não me dei conta de que a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. É isso mesmo, sinais relativos à volta do nosso Senhor Jesus Cristo são realidade em todo o mundo. Olhe para o seu smartphone e veja como a ciência se multiplicou. Tudo quanto Cristo anunciou tem acontecido no mundo. Catástrofes têm intensificado nos últimos anos. As guerras têm sido constantes. Em Mateus 24:7, o Senhor Jesus é claro: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Se em tempos passados os terremotos aconteciam apenas em territórios de zona de convergência de placas tectônicas, nos últimos anos temos vivenciado terremotos em diversos lugares. Este é sim um sinal que evidencia a volta de Jesus. Não podemos nos esquecer de que passarão os céus e terra, mas as palavras do nosso Senhor não hão de passar. Mateus 24:35. Antes, cumprir-se-ão de forma precisa no tempo determinado. E na verdade, já tem se cumprido em nossos dias. Embora não saibamos a data precisa do arrebatamento da igreja, uma coisa é certa: ela está próxima. Conforme afirma o apóstolo Paulo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa santificação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Carta aos Romanos 13:11. Portanto, santifique a sua vida ao Senhor, leia e pratique a sua palavra, esteja vigilante e atento aos sinais que estão se cumprindo. Deus tem uma recompensa para os que são fiéis e não recuam diante da pressão imposta pelo mundo. Portanto, cuide da sua comunhão com Deus e com o próximo, para que você não seja pego de surpresa naquele grande dia. E então, meu amigo,
Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Para concluir, o Senhor nos ensina através da sua palavra que as catástrofes naturais são os sinais visíveis da vinda do Filho do Homem. A falta de temor em desagradar o meio ambiente também é um pecado que desagrada o coração de Deus. Desse modo, devemos cuidar com amor de todo quanto o Criador sujeitou à nossa autoridade. Deus pedirá conta de tudo o que fizemos diante dele durante o tempo que ele nos concedeu neste planeta, pois todos fazem parte da criação de Deus. Seja você também um jovem zeloso. Se você ficou até o final dessa aula, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Se você tem alguma pergunta ou algo a dizer, fale aqui nos comentários. E antes que eu me esqueça, compartilhe esse vídeo também. Se você tem aquele amigo cristão que não tem tempo de ler a palavra de Deus, ajude este canal a crescer.